Aí, agora já os 3 vídeos e a matéria. Samuel Costa, advogado, que esses dias aí, daqui a pouco vamos falar sobre combustíveis também. Daqui a pouco é um debate bom sobre a política de combustível que está acontecendo. Isso é bom para a gente estar informado. Samuel Costa, bem-vindo a mais um News 5.1. Eu gostaria que você falasse sobre Zelensky. 3 vezes. Se quisesse falar com Lula, ele iria. Esse desencontro, foi as falas de Lula, foi o cumprimento ali que não teve. Como é que você vê essas falas do presidente Lula em questão da Ucrânia e Rússia? Bem, Zezinho, eu particularmente acredito que é de fundamental importância a luta pela paz. E o Zelensky, que assumiu o protagonismo, né, de ser um país, né, pequeno comparado à Rússia, no poder bélico, na estrutura territorial, na concentração de renda, né, financeira, mostrou-se ser, num primeiro momento, um Davi enfrentando o poderoso Golias. Só que talvez o presidente Zelensky ele não tenha tido a percepção de saber que milhares de vidas já foram ceifadas durante essa matança exacerbada. E quem levou o pior de todo até o presente momento foi a própria Ucrânia. Agora, evidentemente que há um lobismo muito forte na política internacional no que se refere à indústria bélica, que, diga-se de passagem, acompanhada pela indústria farmacêutica, são as indústrias que mais faturam na humanidade. E, para tal, ele tenta avocar para si esse protagonismo. Você gostando ou não do Lula, a fala do Lula é enfática, é no sentido de buscar uma conciliação entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, entretanto, todavia, parece-me que o Zelensky quer trazer o protagonismo para si. E que, ao que tudo indica, será, assim, ao meu sentir, é claro, um tiro no pé na política internacional. Os Estados Unidos da América incentiva essa guerra com a Rússia, na iminência de querer fragilizar, desde quando tivemos aí a saída de Boris Wesley, como que é, o professor Herbert, o nome do indivíduo que antecedeu o Vladimir Putin? Boris Johnson. Não, acho que Boris Johnson. Boris Yeltsin, perfeitamente. O Putin sempre demonstrou ser uma pessoa impiedosa. É um agente da segurança, né, da Rússia, de inteligência da antiga União Soviética, muito bem treinado e mostrou a todo instante não ter escrúpulos quando é para defender o interesse da sua nação. Então, ao meu sentir, há uma distorção aí do símbolo do simbolismo do que é ser patriota. Tanto o Zelensky, que é um ex-comediante, se comporta como um comediante. Imaginemos aqui no meio G7 ele fazer esse tipo de papelão e querer, né, se esquivar, se eximir, criar manobras, subterfúgio. Vale a pena ressaltar que o presidente Lula disponibilizou por 3 vezes o horário. Então foi Zelensky que ignorou, não quis falar com o Lula. Tudo que indica sim. Mas você não acha que foi por questões que Lula também não cumprimentou ele, não fez lá na hora, nas falas lá em questão sobre a questão da guerra? Eu acho que quem está com o ego ferido, como o Zelensky, que está com a popularidade em baixa, ele quer se sentir prestigiado, sim. Né? Imaginemos aqui o único presidente que não compõe o G7 ser convidado a participar, que é o presidente Lula, fazer um antagonismo, né, assim, digamos, subsidiado com o mesmo. Mas, assim, há de convite todos aqui comigo, eu acredito, que a fala do Lula foi no sentido de pacificar. Eu acho que uma das falas mais belas, né, e categóricas e humanistas que o presidente Lula teve ao decorrer dessas quase meio século de vida pública foi no sentido de buscar a paz. E isso é inquestionável. O Lula conseguiu, sim, o protagonismo na política internacional, tanto é prova disso que foi convidado a participar reiteradamente de reuniões e não se descartando a possibilidade de ser o líder do G20. Doutor Ricardo Frota, eu queria que você falasse sobre Zelensky, que disse que se decepcionou, e a questão é, as falas de Lula
nesse momento fez com que Zelensky... Porque se quisesse falar, se daria um jeito. Como é que você vê? Boa noite, Zezinho. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Herbert Lins. Moisés Cruz. Boa noite à nossa audiência. Hoje estamos aqui com um formato diferente, mas o respeito e a dedicação com o programa continuam o mesmo. Então, uma ótima noite para os nossos telespectadores. A gente tem que voltar um pouquinho atrás, Zezinho, quando já, durante a campanha, o Lula se manifestou dizendo que a Ucrânia era tão responsável pela guerra como a Rússia. Isso gerou inúmeros comentários, insatisfação de outros países por essa fala irresponsável, inclusive os Estados Unidos, a Europa. Então, essa animosidade, ela se instalou desde o ano passado. Esse compromisso, o presidente da Ucrânia, ele se manifestou e disse o seguinte, que ele tinha uma agenda, e dentre essa agenda que ele tinha, o Brasil, ou melhor, o Lula, não era a prioridade. Se sobrasse tempo dentre essa agenda dele, aí possivelmente ele iria conversar com o Lula. Não sobrou, ele também não fez a mínima questão, tendo em vista essa animosidade que foi gerada já no passado. A gente sabe que a invasão ela partiu da Rússia, né? Então ele quis responsabilizar igualmente, criticando inclusive os Estados Unidos e a própria Europa por estar alimentando, fomentando a Ucrânia, né? Dando armamento, treinamento. Isso gerou uma série aí de animosidade. Porque o Lula equiparou, ele colocou a Ucrânia tão responsável como a Rússia. E a gente sabe que não foi isso. A Rússia invadiu por questão territorial, a guerra não terminou e o presidente da Ucrânia ele se sentiu desrespeitado pelo presidente Lula. Então, da forma como ele se manifestou hoje, não fez a mínima questão de receber o presidente Lula. Tempo ele tinha uma agenda, e nessa agenda, como ele mesmo falou, ele conversou com inúmeros presidentes. E o Lula ficou aí, talvez, por final da fila, e ele não fez a mínima questão. Então, infelizmente, a responsabilidade direta por não ter havido esse encontro foi do presidente Lula. Tá aí. Professor Herbert Lins, olha, professor, eu queria que você falasse sobre esse desencontro de Lula, presidente Lula e o presidente Zelensky, sobre esse, como é que se diz, não acontecendo algo que era tão esperado, que foi tão manifestado, que ia ter essa conversa. E logo ali na recepção do G7, houve as falas de Lula e ele ficou descontente com Lula. Gostaria que você... Depois dessa longa fala redundante do meu colega Ricardo, eu me sinto honrado em estar participando do programa depois de umas semanas ausente. Dar o meu boa noite a quem está em casa nos assistindo, a toda a técnica da Rema TV, a você, Zezinho, Moisés, o nosso Ricardo Frota, o nosso amigo Samuel Costa, aqui nesse formato, né, que está aparecendo o Não, Pingo. mas só é hoje. Pingo, calma, Zezinho, não me interrompe não. Pingo nos Is e o Estúdio I, né? Ficou legal, gostei desse formato. Espero que fique assim. Eu sempre sugeri e defendi esse formato. Né? Quem está em casa nos assistindo comentou até aqui nas linhas de transmissão que gostou do formato do programa. Né? Eles conseguem ver o que acontece no estúdio, né? O nosso comportamento, nossas celular na mesa, vibrando, celular passando... na mesa. Mas pode ficar na cadeira. É um programa ao vivo, né? Então, assim, com relação aos 3 vídeos que nós assistimos, né, o primeiro vídeo sobre a questão energética da Amazônia, sobre a exploração do petróleo na Amazônia, né, em qual a Marina Silva se posicionou. Não. Essa aí não. Está prestando atenção no programa? Isso daí foi a pergunta, não foi mas eu já estou respondendo. Nós vamos chegar lá. Você tá falando... Sim, mas vamos lá. Com relação à exploração no petróleo da Amazônia, se houver um estudo de impacto ambiental, eu sou totalmente, né, a favor. Com relação a Zelensky, né, a fala do presidente Lula, eu acredito que desde o início, e aqui nos estúdios da Rema TV, eu defendi que o Brasil tinha que assumir uma posição, né,
aquela posição deixada por Rio Branco, né? O Barão de Rio Branco, que é a posição de neutralidade. Nós temos é que vender para os dois países em guerra. Não interessa. Quem arruma suas confusões, que se resolva. O que o Brasil precisa fazer é ter vantagem. Para o Brasil se tornar competitivo, ele precisa vender. Então, que ele venda para as duas nações em guerra e fique numa posição de neutralidade. O Lula tem muito mais problema no Brasil a resolver do que está querendo resolver a guerra entre a Rússia e os ucranianos. Agora, com relação a ele atender, né, essa questão de atender ou não atender, de conversar ou não conversar com o Zelensky, problema do Zelensky. Entendeu? É problema dele. O que o Brasil tem que tomar uma posição de vanguarda, né, resgatar aquela diplomacia de Rio Branco e vender para os dois países em guerra. O resto é pura bobagem, o resto é pura narrativa, entendeu? E perca de tempo, perca de energia. E energia é cara. Aí. Moisés Cruz, obrigado. Eu te chamei, você estava no sítio, mas você disse... Prontamente atendi. Atendeu. Bem-vindo a mais um News 5.1. Hoje nesse formato, porque nossos equipamentos estão todos em Ji-Paraná, mas aqui estamos improvisando e está legal. Tá legal, eu né? gostei. Parabéns. Ficou mais bacana para cá, né? Bem bacana. Bem bacana. Isso, entendeu? Mas a gente vai A gente já fazer. estava 2 anos naquele estilo, hoje ficou... Não, mas dá uma mudada, fica legal. Tem escolha que vem para o bem, né? Eu te pergunto, essa Lula não... Zelensky disse que ficou decepcionado, né? Na matéria ele disse que se ficou decepcionado porque não teve a reunião com Lula. Mas se quisesse, eles achavam um jeito e falaria. O problema ali foi as falas de Lula, que você acha? Boa noite, Zezinho, Samuel, Ricardo, professor Ebert. Eu quero começar aqui, Zezinho, fazendo um repúdio à agressão que um agente de trânsito sofreu hoje. Uma agressão Mas a gente vai covarde. mostrar daqui a pouco. Não, só para fazer essa fala e depois a gente vê o vídeo. Mas só para deixar registrado aqui o repúdio, uma agressão gratuita, de maneira assim, nunca vista. Covarde. Né? Não fazia sentido, se você é abordado por uma autoridade, um agente de trânsito, um policial, quem quer que seja, e você se sente incomodado, você pode buscar isso com um boletim de ocorrência, nas barras da justiça, mas ele deu um chute violento na cara do agente, né? No chão, né? Espancou ali o agente de uma maneira, o agente ficou atordoado e, olha, foi uma coisa terrível. O sindicato já fez uma nota, se solidarizando com o agente público, né? Então, parabenizar o Wellington e o Paulo Xuxa e toda a diretoria. Também fez uma nota. Fez uma nota também? Então, parabéns a todos que fizeram uma nota aí e que isso seja cobrado na justiça e que esse elemento venha a ser responsabilizado. Feito isso aqui, Ricardo, eu quero chamar a atenção dos dois passadores de pano aqui, viu, Zezinho? Porque eu só vi o Ebert e o Samuel aqui passar pano. O Samuel e o Ebert aqui não falaram da verdade do que aconteceu lá no G7, no Japão. Não é isso. O Lula, professor, quer ser um gigante. Ele quer ser um gigante na questão internacional, ele quer prêmio da paz, ele quer isso, ele quer aquilo. Dessa forma, Lula, tu não vai ter nem prêmio de peladão, prêmio amador. Porque você entrou grande e está saindo um anão diplomático. Você mesmo, Lula, está cavando ali a sua diminuição na questão da importância internacional. As suas falas agressivas, enquanto todos os países democráticos do mundo estão a favor da Ucrânia, você, Lula, está navegando na mão errada. Você disse que a culpa era da Ucrânia. Você foi na China, ele disse que o Vladimir não poderia ter tudo. Que ele não poderia ficar com... Ou seja, que ele tinha que perder uma parte. Depois foi para a China e disse que a China tinha que tomar a frente, a dianteira do assunto. O assunto lá na China não era nem guerra. A China não tem nenhum rascunho sobre guerra, não está nem envolvida com isso. E ele querendo botar a China, para a China entrar nessas questões com ele. E aí quer ser um gigante, queria aparecer para ganhar nome internacional, aquela coisa toda. Aí veio o primeiro-ministro da Índia e tomou a dianteira dele. Saiu diminuído, saiu menor do que quando entrou. E ainda, olha só, pessoal, você, telespectador que está aí nos acompanhando, viu, Ricardo? O Lula queria ficar no hotel, olha o nível do cara, o nível de quem se acha o imperador. Queria que o Zelensky saísse com aquele risco que ele tem, aquela coisa toda, e fosse até o hotel encontrar com o Lula no hotel, sendo que a equipe do Zelensky disse
que não haveria segurança total para ele, não tinha garantia de segurança do deslocamento até o hotel para encontrar com Lula. É uma prepotência sem tamanho. Defender uma paz é uma coisa boa ou ruim? Samuel, pode colocar. Tudo bem. É uma coisa boa ou ruim defender Mas a paz. vamos lá, Samuel. O Lula está pregando discurso de ódio? Assina a boca, Eu vou, serenidade. o Lula tem um lado. E não adianta vir passar pano Não, aqui, mas beleza. porque eu vou comprar uma fábrica de Eu pano para ti e sei, para o professor. eu gosto, mas, tipo Porque assim, o Lula tem um lado, e o lado não é o Zelensky. filho, mas, tipo O assim, lado Lula- não é a democracia. O Lula está brigando pela Olha só, briga pela todos os jornais hoje publicaram, não foi isso, Ricardo? Todos os jornais hoje publicaram Moisés, essa Só um diminuição minuto aí, diplomática. eu vou dar. Essa- Eu quero Agora, meu quem filho. se Deixa deu ele vai bem? concluir. Quem se deu bem foi o primeiro-ministro da Índia. O Modi, é Modi o nome dele? Ou é Modi? O Modi, eu não sei se é Modi ou é Fez o Modi. posicionamento dele. Fez, encarou, ligou várias vezes pro Zelensky, manteve a diplomacia, se saiu bem na foto. Agora, todo mundo, esses países, Samuel, não são besta. Moisés, o que Estados foi que o Unidos Brasil não é besta. perdeu nisso O aí, Zelensky não é besta, ele sabe que o Lula tem um lado. E eles botaram, o que eles quiseram fazer foi emparedar o Lula e mostrar a nudez do Lula nesse encontro. Moisés, Peraí, só só um para minuto. colaborar aqui com a fala dele, tipo assim, Por favor, se posicione se pra fosse para câmera. se posicionar financeiramente falando... Pra lá, ô Samuel, pra não, câmera. se for para a gente se posicionar financeiramente, é preferível que a gente fique do lado da Rússia, porque eles vendem insumo para o Brasil. Agora, com toda serenidade, o que a Ucrânia tem a oferecer para o mercado... Então, para que o Lula voltou para si esse protagonismo? É porque ele é se ele cristão, não, se ele é Moisés, anão. como tu. Qualquer pessoa cristã... vai Então, defender se ele é a paz. cristão, por que ele não encontrou com Uma o questão Zelensky? humanitária, Por que que ele Samuel, deu uma uma- questão humanitária. Eu concordo. Não se trata Agora, de só que- ganho, se trata Por de que que ele vidas. se deu o luxo de querer que a equipe Vidas do Zelensky fosse ceifadas até o por uma hotel? guerra que Com ninguém todo ganha. respeito, vocês estão sendo hipócritas aqui no programa. Eu vou comprar pano para te passar, Não, vocês Samuel. estão sendo Uma hipócritas. fábrica de pano. O que o Lula Tu disse tá passando pano é pro que Lula. ambos os lados têm culpa. Os dois têm que se responsabilizar. Por exemplo, a Ucrânia está sendo utilizada de massa de manobra dos Estados Unidos para botar os foguetes dos Estados Unidos na beirada lá do território russo e ameaçar a Rússia. E o Vladimir Putin demonstrou ser uma pessoa irredutível. Quando dois bicudos, né, os dois bicudos não se O beijam. mundo está do lado de quem, Samuel? Não, esquece o mundo. Ah, tá, olha aí, ó. A gente Então tem que nós dar... vamos lutar Só que a contra gente tudo. tem, só que a gente tem um invasor e um invadido. É natural. Não tem como a gente colocar o invasor como se fosse No nós mesmo estamos- nível. no mesmo nível. Gente, o professor Herbert Se vai entrar, amanhã vai tiver uma acrescentar no briga debate. entre o Mike Tyson Pera e aí, o só um Moisés. minuto. Samuel. Sabe quem a pessoa vai torcer? Pro Moisés, porque ele é fraco. É natural que as pessoas venham se estocomizar com a Ucrânia. E aqui minha solidariedade, eu acho que nenhuma vida merece ser perdida. Agora, dizer que o Lula promove discurso de ódio, que ele assumiu o protagonismo. Ele tentou, não, ele assumiu o protagonismo. Tanto é que ele está lá na reunião do G7. Mas Ou é saiu o Bolsonaro que diminuído. tá? Lá na reunião do G7 Eu foi uma quero bomba só para ele. cuidado. Peraí, Herbert Lins aí, acrescenta aí no É debate. muito triste a fala do... Mas respeite a fala do seu companheiro. Mas é muito Você faça um triste. contraponto à Sim, fala eu tô dele. fazendo, mas é muito Agora, triste quando ele vem dizer que eu passei pano. Primeiro, parece que ele não tem cotonete em casa ou não tem dinheiro em casa para comprar cotonete. Né? Porque ele abria a boca para dizer que eu não tive funcionamento, passei pano. Primeiro, eu disse que o Lula não tem que estar preocupado com a guerra da Ucrânia e nem com a Rússia. Por quê? Tem problemas muito maiores no Brasil para resolver. Com relação à Rússia e à Ucrânia, o que o Brasil tem que fazer é tomar uma posição, aquela de Barão de Rio Branco, neutralidade, Mas o Lula e quis ser vender um para os gigante dois países. diplomático, professor. Não, eu O senhor esqueceu coloquei a dessa minha parte. opinião no comentário e no vídeo. Segundo, você fala que a China nunca se envolveu em guerra. É porque Não, você desconhece não. a história da Não, não China. tô falando disso, não. A Eu falei que a agora- China, recentemente, Agora, né, nesse no, encontro século, que no, o no Lula final do teve século lá. passado, teve um Não, conflito professor, eu com o falei- Vietnã e teve conflito com a Não Índia. falei disso, não. Eu falei É, agora, mas- nessa ida dele agora, a Sim. Índia, a China, ele queria que a China fizesse um manifesto Não fazendo... vai, porque Não a quis fazer China está isso, vendendo para os dois Isso, pois é, países. então pronto, foi isso Está que eu falei. vendendo para o mundo E inteiro. outra, Já é a primeira economia do mundo. O que eu quis dizer, professor, foi que ele vendendo. puxou um assunto impertinente, porque a ida dele na Índia não era paz. É, mas A China. eu acredito que o Lula tem bons diplomatas. Não, o Lula não, o Brasil E deixaram ele tem ficar nessa bons lambança? diplomatas para deixar resolver E essa a lambança questão com do... esses bons diplomatas? Como explicar essa lambança? Nós temos bons diplomatas no Itamaraty para resolver essa questão. Eu acredito que o Lula tem que criar uma comissão. Essa comissão... Então ele não tem que. Peraí. Então ele não tem que se posicionar, ele não tem que falar. E aí é, dessa que ele queria ser comissão construir o diálogo e aí ele chega para fazer o gol. Mas não é isso que Acabou. Lula está fazendo. É ele que é o Não é protagonismo. isso? Não é isso que Lula está sim, fazendo. mas eu acabei de dizer que ele tem outros papéis a cumprir. Então ele está fazendo de maneira. As Então, falas. equivocada. Atabalhou? Ah, Pronto, aí. agora,
Aí tá certo. Ah, muito bem. Tá certo. Será que vocês não compreendem? Aí concordamos. Zezinho, eu acho o seguinte, que o PT, o Lula, ele queria assumir um protagonismo com o histórico que o PT tem, é querer se apequenar demais e querer subestimar os outros países. É óbvio que ele está tentando, isso daí é mais uma jogada eleitoral. Mas se eleitoreira, apequenar, que ele Ricardo, quer o fazer. partido que vai toda Não eleição é, pro segundo turno. Ele tem que se posicionar, ele tem que se colocar Pelo no amor lugar de dele. Deus, Ricardo. Ele tem que se colocar no lugar dele. Ele Qual tomou lugar partido, Qual ele lugar tomou, dele? ele fez uma escolha errada Ele é aos olhos de presidente todo da mundo. República, rapaz. Aos Agora olhos ele tá- do planeta foi uma escolha errada. Ele estava do lado mais forte, do lado da Rússia, que foi a invasora. É a mesma coisa do Brasil ser invadido deliberadamente por um outro país e aí alguém tomar partido favorável à invasão, às mortes. É isso que vocês estão admitindo. E não é isso. Ele não está querendo pregar tô paz. admitindo isso não, ele não está Ricardo. pregando paz, ele não está querendo... Eu defendo ele a paz. quer dar uma de paladino Agora que o da- Brasil da tem que ter moral, uma posição de ele está muito neutralidade. longe. Com o histórico que tem o PT, E vender pros ele querer dois se países. colocar nessa posição chega a ser uma chacota com os demais países. Agora, só queria acrescentar uma questão. O professor, mas o Samuel disse que o Lula devia tomar uma posição neutra. Mas quando o Bolsonaro tomou uma posição neutra lá atrás, vocês meteram o pau. Não. A imprensa meteu o Não, pau. senhor. A imprensa Não, brasileira... Moisés, vamos mas lá. você tem a Ele miséria. neutro, mas ele, Bolsonaro... Olha aí, você é equivocado. Não, eu estava aqui nesse eu fui- estúdio Tu lembra? quando eu falei que era para ter posição de neutralidade Pronto. e vender para os dois Mas países. Bolsonaro apoiou ou não apoiou da imprensa nacional? Sim, aí é problema da Tá imprensa. vendo? Mas na minha Pois é. opinião, não. Pois é, o próprio PT soltou Minha a opinião, notícia do sempre Bolsonaro, defendi. exigindo que o Bolsonaro se posicionasse. A própria Moisés, Gleisi eu Hoffmann conheço a história do Barão de Rio Branco. Eu conheço um Mas o pouco que é do que Barão Itamaraty. de Rio Branco tem? Tem a ver, sim. É ele que forjou todo o Itamaraty e é ele que norteia até Nós hoje. estamos vivendo... Não, nós estamos no Mas reunião. é ele, o exemplo dele Do até G7. hoje. Mas é o exemplo dele que Mas até não hoje existe. norteia. Você- Mas essa sabe que o fala não Instituto Rio fundamenta o que a gente está discutindo, Sabe o que Everton. me chama Fundamenta. atenção? Telespectador, como? telespectador, Mas é que, Zezinho, você o que me chama desconhece. atenção é que há Mas- 2 pesos, 2 medidas. O PT, através da Gleisi Hoffmann, soltou uma nota dizendo: Bolsonaro tem que se posicionar. A mídia inteira exigiu isso do Bolsonaro. Agora, os mesmos que queriam um posicionamento do Bolsonaro, o Zelensky, o Putin, agora querem a neutralidade do Brasil. Ou seja, vocês queriam jogar uma casca de banana do presidente. Moisés, é um equívoco. Primeiramente, há um posicionamento do presidente Lula no sentido de afirmar que ambos os lados estão errados. E o que ele disse foi isso. Falou da Mas Ucrânia... o Bolsonaro já tinha feito isso. Não. E foi Não, malhado. Não, Bolsonaro ele ficou calado. Não, ele era neutro. Não. É neutro, pois é. Mas O é Lula neutro. não está sendo neutro. O Lula diz que para encontrar paz é necessário que cada um dos lados ceda um pouco. O Bolsonaro também falou Pouco. isso. Não, eu não Tem vi várias, essa tem, fala. tem falas. Tá, depois tu me Várias mostra, falas. então. Tá. Aí o que acontece? E continua apanhando. Tá, mas o Bolsonaro já era, esquece. Então, ele é o mas seguinte, já mas perdeu. o que eu quero te mostrar, Samuel, Esquece. é 2 pesos e Não, 2 tá bom, medidas, beleza, Samuel. já foi. Aí é O difícil. presidente hoje é o Lula, esquece o Bolsonaro, já foi. E ele ainda acusou, né, Samuel? É. O Lula ainda acusou os Estados Unidos e a Europa de ser responsável Foi, mas também o Lula foi por mais essa agressivo. guerra. Gente, Ele foi deixa eu aqui, ó, agressivo, ele não poderia, ele deixa eu teria falar que se uma coisa colocar pra vocês. na posição. Eu concordo com o Herbert quando ele fala de neutralidade. Agora ele não. se posicionou Ser- e ainda atacou outros países. Ser neutro- Atacou os atacou- Estados Não, ele não é Unidos e a questão- Europa. Ser neutro Ele também não é uma atacou. posição. Esse negócio de ter. Eu sou isentão, sou neutro. Também é uma posição política. É uma posição. Agora, o que a gente não pode dizer é o seguinte: vamos lá. O que foi que o Brasil perdeu com Lula, falando em tese que as abobrinhas que o Lula falou? Perdeu o quê? Não perdeu o perdeu protagonismo, Que Samuel. protagonismo? Gente, esquece. vamos- Vamos adiantar o programa? Vai adiantar. Pelo amor de Deus, Moisés ficar falando essas abobrinhas.